Cada profissão das neurociências forenses estabelece como que devem ser os documentos oficiais escritos, ou os relatórios técnicos, ou laudos, ou pareceres, como deve ser essa estrutura de acordo com cada especialidade. Porém, existem princípios gerais que podem ser aplicados a qualquer documento técnico na área de saúde. E eu queria falar para vocês hoje um pouquinho sobre esses pontos que devem ser considerados em qualquer documento na área das neurociências forenses. Antes de falar desses princípios básicos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as vantagens de pareceres ou de laudos que são realizados em conjunto com os profissionais da saúde. A vantagem de fazer esses documentos em conjunto, ou seja, de forma multiprofissional, vai favorecer um olhar mais amplo sobre o caso, vai reforçar aqueles argumentos porque vão existir pontos de vista diferentes de várias especialidades, enriquecendo então esse relatório. Claro, aqui com a ressalva de que qualquer profissional é livre para realizar o seu trabalho, para fazer a própria avaliação e de aceitar ou não a parceria para a avaliação. E também ter claro que se a avaliação do outro profissional pode estar influenciando o seu trabalho. Cada profissional deve preservar a qualidade de sua avaliação. Isso é essencial. Se ele considerar prejudicial de qualquer forma, ele não precisa aceitar o trabalho multiprofissional em uma avaliação forense. Antes de começar, é importante que o profissional tenha em conta os prazos. Sempre devemos estar atentos a esses prazos, às datas, porque se a gente atrasar na entrega desse documento, a gente pode impactar todo o processo. Também temos que lembrar de sermos sucintos e o mais agradável e fácil de ler possível, porque no final das contas, todo mundo tem dificuldades para ler documentos complexos e longos e acompanhar o raciocínio técnico de uma área que não é a sua. Lembrar que a objetividade é importante e que quantidade não vai ser sinônimo da qualidade do trabalho do profissional. O objetivo aqui é esclarecer uma informação para os operadores de direito. É responder os quesitos que foram solicitados pelo juiz ou pelas partes. Ou seja, toda a linguagem presente no documento tem que ser adequada em termos de qualidade, mas também compreensível para as pessoas das outras áreas. E claro que a gente tem que ter em mente sempre no nosso trabalho, independente da área de atuação, que devemos ser éticos. E aqui isso merece muito destaque, porque tanto a atividade pericial como de assistência técnica deve respeitar esse princípio ético, que é essencial em todas as profissões. Nunca, jamais podemos colocar uma inverdade em um documento técnico. Bom, então vamos lá. Na estrutura do nosso documento técnico, é essencial que haja um preâmbulo, ou seja, uma parte que a gente vai se apresentar enquanto profissional, o nosso nome, nosso número no registro de classe, nossa formação acadêmica, nossa experiência profissional, para que o profissional da outra área que vai ler o nosso documento entenda qual que é a nossa credibilidade para estar falando sobre o tema específico daquele caso. Também é importante a gente colocar os dados de identificação do caso. Então, os dados do autor, do réu, do número do processo, dos advogados e outros dados que sejam relevantes de identificação. Depois, nós vamos expor os motivos, o objetivo da avaliação. Então, por exemplo, meu objetivo é uma avaliação de periculosidade, ou o meu objetivo é verificar a capacidade de discernimento do periciando. Depois, nós vamos fazer uma parte que representa as bases teóricas da minha análise, ou seja, as considerações sobre aquele tema específico, por exemplo, considerações sobre um transtorno mental específico ou considerações sobre sanidade mental. E tudo isso eu tenho que me pautar em evidências científicas, em informações acadêmicas sobre o assunto. Na nossa área da saúde mental, das neurociências forenses, também é muito importante que essa parte seja baseada em informações atuais, porque a gente sabe que na área da saúde tudo é constantemente atualizado. Também é muito importante que a gente expresse no nosso documento quais instrumentos que foram utilizados para que a gente fizesse a nossa avaliação. Então, por exemplo, foi realizada uma entrevista, essa entrevista foi semi-estruturada, foi estruturada, foi aberta,
Que instrumentos que eu utilizei? Eu usei algum tipo de escala, algum instrumento de medida? Eu li os autos? Eu apliquei algum tipo de questionário, algum tipo de teste? Eu fiz algum exame físico, algum exame de imagem? Eu entrevistei outras pessoas, não apenas aquela pessoa que é o réu ou o autor. Eu entrevistei algum familiar, algum vizinho. Então, quais foram as formas que eu utilizei para coletar informações? Depois, eu vou fazer a minha análise técnica e a discussão da minha avaliação. Sempre a gente vai apresentar os dados e apresentar as colocações sobre os casos e discutir a partir de bases teóricas. Por fim, nós vamos elaborar a nossa conclusão, que é uma conclusão da nossa avaliação, que vai ser quais são as nossas indicações enquanto profissional. Vamos colocar as referências bibliográficas utilizadas no nosso trabalho, geralmente formatadas de acordo com a ABNT, e vamos assinar. Realizar um bom documento técnico pode definir o futuro de um caso. Se você se interessa por essa área de neurociências forenses, a Vida Mental tem em parceria com a Universidade Paulista Unip um curso de especialização que se chama Neurociências Forenses, e é um curso de especialização semipresencial, que a parte que é presencial acontece na unidade Paraíso, em São Paulo, e a parte online é numa plataforma que é específica da Universidade Paulista. Vou deixar aqui embaixo o link para que vocês conheçam o conteúdo desse curso e também para tirar qualquer dúvida comigo através de e-mail ou de WhatsApp. Abraços!